segundo ano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Como vocês passaram o começo da semana, como que vocês estão? Bom, hoje é quarta-feira, dia 8/7, nós temos aula de geografia e nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre transporte. Já trabalhamos ali o transporte terrestre, o aquático e o aéreo. Terrestre que circula nas ruas, nos trilhos, nas ferrovias, que é o trem, né? E aí a gente trabalhou também os transportes aquáticos, que a gente pode encontrar são os navios, as canoas, os barcos, que nós encontramos aonde? Em lagoas, não, né? Em rios, mares. E o transporte aéreo, que são aqueles que circulam pelo ar, como o avião e o helicóptero. Também trabalhamos sobre veículos terrestres que poluem o ar. Lembra da nossa atividade do caminhão lá, que está soltando fumaça? E a gente trabalhou aqui escapamento do carro, também joga fumaça que polui o ar, que não é legal. Então agora a gente vai trabalhar os veículos que menos poluem, né? Então nós vamos trabalhar aí a bicicleta, se vocês perceberam aí no nosso livro. E eu vou ler aí para vocês. Você sabia que a bicicleta é um meio de transporte que não polui o ar? A bicicleta não emite substâncias poluentes que prejudicam a qualidade do ar que respiramos. O uso da bicicleta também beneficia a saúde, pois é uma atividade que exercita o corpo. Além de ser um meio de transporte, a bicicleta pode ser utilizada para prática de esporte e atividade de lazer. Na cidade, usamos a bicicleta Usar a bicicleta contribui para reduzir o número de carros nas ruas, diminuindo os congestionamentos. Congestionamento é quando tem muito carro parado, tá? Um atrás do outro, o trânsito não anda, fica parado por muito tempo, vai andando bem devagarinho. Então aí a gente tem uma menininha andando de bicicleta e eu vou ler aí para vocês. E é assim: ao usar a bicicleta, precisamos de equipamentos de segurança, como capacete e buzina. À noite, devemos usar luzes de alerta e colete com faixas que refletem a luz. Também precisamos ter algumas atitudes que contribuem para a boa convivência no trânsito, como não circular pelas calçadas e dar preferências aos pedestres. Então, a nossa bicicleta é saudável em dois sentidos, porque ela não solta fumaça para ajudar na poluição e porque também ela ajuda no seu corpo. Você exercita seu corpo, movimenta ele, né? Então ela tem esses dois benefícios. Mas para que a gente possa usar a bicicleta corretamente, nós não podemos ficar usando ela na calçada e nem, né, passar na frente correndo dos pedestres. E a gente tem a chamada ciclovia, que são faixas exclusivas para a bicicleta. Aqui na nossa cidade a gente tem. Na verdade, na maioria da cidade já existe a ciclovia, que ali é só bicicleta que anda, tá bom? Visto que a gente já olhou aí um pouquinho sobre a nossa bicicleta, vamos responder aí? Número 9, tá perguntando assim: por que a bicicleta não prejudica a qualidade do ar? Por que, gente? Porque ela não solta fumaça, né? Ela não ajuda na poluição por conta disso. A bicicleta, ela não emite fumaça e assim ajuda na preservação do ar. Aí a número 10 está perguntando: quais são os cuidados que devemos ter ao utilizar a bicicleta? Quais é? A gente falou usar o capacete, né? A buzina. Aí quando a gente vai andar à noite, a gente precisa ter uma luzinha na bicicleta piscando atrás e na frente para mostrar que tem alguém ali. E um colete com faixas que refletem luz.
para que vocês possam, são aquelas faixas refletir. Igual quando a gente tá andando à noite numa estrada, a gente fica olhando as faixas bem lá no longe. Então ali tem uma faixa que reflete para mostrar para o motorista que tem algo na frente, tá? Agora a gente vai passar para a página 164, sobre o trânsito. E é assim: o trânsito é o movimento de pessoas e de veículos na rua, avenidas e rodovias. No trânsito podemos ser pedestre, condutores e passageiros. O pedestre é quem circula a pé. O condutor é quem conduz um veículo. E o passageiro é quem está sendo transportado em um veículo. Então, pedestre são as pessoas que estão andando na calçada, que está atravessando a rua. O condutor é o quê? O motorista, né? Nós chamamos de condutor, na verdade. É o motorista dos carros, das motos. E o passageiro é aquela pessoa que está ali do nosso ladinho, sentadinho ali do nosso ladinho, ou no banco de trás do nosso carro, né? Aí a número 11 pergunta: complete os espaços para as pessoas adequadas, com as palavras adequadas. O é aquele que conduz um veículo. Quem é que conduz o veículo, pessoal? Letra B. Aquele que circula a pé é o... Quem é que circula? Quem anda a pé, ele é o quê? Condutor, pedestre ou passageiro? E letra C. O é aquele que é transportado em um veículo, que é o companheiro que está ali dentro do lado do condutor, o passageiro. Tá tranquilo esse conteúdo, né, pessoal? Agora a gente vai para a página 164. Circule cada pessoa conforme a legenda. Então, para pedestre você vai circular de verde, passageiro você vai circular de azul e o condutor você vai circular de vermelho. E aí, nós vamos responder a perguntinha do número 12 também. Quantos pedestres aparecem na imagem? E quantos passageiros? Então, você vai colocar aí para mim. Ah, tem 5 pedestres e 6 passageiros. Então, eu quero que vocês coloquem aí para mim, tá? Passageiro não é só que senta do lado, não, tá? No caso dos ônibus, é todo mundo que está lá dentro do ônibus é passageiro, tá? A número 13. Quando está no trânsito... Na maior parte das vezes, você é pedestre ou passageiro? Quando você está lá no trânsito, você sai na sua casa, você é mais pedestre que anda na calçada, na rua, atravessando? Ou você é passageiro que está dentro do carro? Aí nós temos uma perguntinha extra na número 13, e ela é assim: em sua opinião, que cuidados condutores, passageiros e pedestres devem ter no trânsito? O que vocês acham? Na opinião aqui da Pro Maiara, eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de atenção, né? Muitas vezes ocorre acidente pequenos por falta de atenção, porque as pessoas não param para observar, né? Então é complicado. Preciso que tenha um pouco mais de atenção, independente se você é o passageiro, se você é o pedestre, se você é o condutor, para tudo fluir normalmente e com segurança. Bom, vamos lá para a página 167, que agora a gente vai trabalhar sobre a sinalização de trânsito. Bom, no trânsito nós temos placas, e essas placas, faixas e semáforo também, que diz o quê? Que nos ajuda a trafegar, a andar no trânsito tranquilamente, obedecendo, logicamente, todas as placas, exceto quando alguém não tem essa disciplina de estar, né,
focado, olhando certinho como as coisas acontecem. Então, assim, na maioria das vezes nós temos motoristas imprudentes que não obedecem faixa de pedestre, que não obedece semáforo, que não obedece placa. E isso é errado, porque se ele não obedece, se ele não cumpre com as normas, ocorre o quê? Acidentes. Às vezes acidentes leves e acidentes às vezes até grave, que leva a chegar as pessoas até morrer. Então, você aí, criança, que não é condutor, mas é pedestre, mesmo assim, você precisa obedecer a faixa de pedestre, passar sempre na faixa de pedestre, esperar para atravessar a rua quando o sinal estiver fechado, tá? E nosso texto nos explica assim: a sinalização de trânsito. Placas, semáforos e faixa de pedestre são exemplos de sinalização de trânsito. As placas de trânsito orientam condutores e pedestres. Veja alguns exemplos. Então, aí, no primeiro, amarelinho, nós temos área escolar, né? Então, ali tá dizendo essa placa que aonde ela está é uma área escolar, tem escola, né? Ao do lado dela, semáforo à frente. Então, quer dizer que mais logo você vai ter que parar porque vai ter um semáforo. A terceira amarelinha aí, nós chamamos de faixa de pedestre. Vocês estão vendo que tem a faixa, em cima tem um pedestre? Então, nós também precisamos respeitar essa faixa. Isso quer dizer que tem uma faixa e você precisa passar nela. Aí, agora a gente vai para as placas vermelhas. A primeira, tráfego de bicicleta. O que é tráfego? Que ali é um lugar onde passa só bicicleta, que é a ciclovia, que a Pro falou alguns minutinhos atrás, né? Então, quando você vê uma ciclovia, com certeza vai ter essa plaquinha de bicicleta. A nossa segunda plaquinha fala sobre velocidade. Então, aí tá 20 km, que é quilômetros, barra H, que quer dizer horas. Então, a pessoa pode andar a 20 km por hora, nem mais do que isso, porque não tá permitido. A última plaquinha a gente tem aí, que é proibido estacionar. Então, a pessoa que ver essa plaquinha não pode colocar o carro ali, tá? Não pode colocar o carro ali. E existe muitas outras, uma infinidade de placas, tá? Nós temos placas para mostrar a direção, se é para virar à esquerda, se é para virar à direita, se é para ir reto, né? Nós também temos placa indicando que temos obra à frente, que tem alguma obra lá na via sendo feita. Esta de velocidade não é só apenas do 20, tá? Temos placa de 80, placa de 60, placa de 50, de 100 por hora. As de 100 por hora você pode encontrar ela mais nas estradas, quando a gente viaja. Na cidade, a gente vai encontrar mais as placas de 50, de 20, até 60. De 80 para cima a gente já não encontra, porque aí já é uma velocidade muito alta para se andar dentro da cidade. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a página, exercício 16. E ela pergunta assim, ó: existe placas como nós mostramos acima no arredores da sua casa? Com certeza sim. Com certeza, né? E nos arredores da sua escola? Lá na escola também tem. Desenhe, na número 17, desenhe uma placa que você observa no caminho de sua casa até a escola. Ao lado, escreva o que ela significa. Provavelmente, quando você vai para a escola, você vai poder encontrar placas de velocidade, você vai poder encontrar placas de proibido estacionar, placas de quebra-mola, tá? Então, essa atividade aí você
quem for fazer agora, pede uma orientação para o papai e para a mamãe, que provavelmente eles saibam quais são as placas que vocês encontram. Mas eu tenho certeza, assim como eu já, quando vou para a escola, vejo que na maioria das vezes eu encontro a placa de velocidade, tá? A maioria das vezes quando eu passo indo para a escola, antes da gente entrar em quarentena, eu via muita placa de velocidade. Agora, terminando aí a nossa 17, nós vamos passar para a nossa página de número 168. E aí a gente vai falar um pouquinho do semáforo, tá bom? Então, a leitura aí é a seguinte. O semáforo, ele ajuda a organizar o trânsito de veículos e pedestres. As luzes coloridas dos semáforos indicam a ação que o motorista e pedestre devem realizar. Veja o que os condutores e pedestres devem fazer de acordo com as indicações do semáforo. Vou ler aqui a nossa amiga. Você sabia que alguns semáforos de pedestres são adaptados para pessoas com deficiências visuais? Esses semáforos emitem sons que indicam quando a travessia é segura. Então, muitas vezes, quando as pessoas têm problema de visão, né? Nós temos deficiência, no caso os cegos, o semáforo ele é adaptado para que saia o som falando se pode ir, se tem que parar para essas pessoas, tá? Então todo mundo consegue acompanhar o semáforo. Então aí na primeira imagem nós temos o semáforo vermelho e embaixo dele temos uma pessoinha verde que diz o quê? Os veículos param porque está vermelho lá em cima e os pedestres podem atravessar porque está verde. Então, esse menininho verde aqui, ó, esse bonequinho verde, é o semáforo do pedestre. Quando tiver verde, ele pode atravessar na faixa do pedestre, não é no meio da rua, ok? A segunda foto, os veículos passam e os pedestres aguardam, que é o sinal verde. Então, lá em cima tá verde, o carro pode parar. E aqui nós temos o bonequinho vermelho. Então, pedestres tem que esperar para poder atravessar na faixa. E o último é amarelo. Aí tá aparecendo mais um laranjado, mas é amarelo, tá, pessoal? Os veículos começam a parar e os pedestres continuam aguardando. Então, conforme você está chegando no semáforo e você está vendo que está amarelo, você tem que reduzir a velocidade, andar devagar para parar. E nisso, o pedestre que está ali na calçada tem que esperar dar o vermelho para o carro parar. O 18 pergunta assim: Francisco está atravessando a rua. Pinte a cor adequada do semáforo que indica que ele pode passar. Então, eu tenho ali um menininho caminhando na faixa de pedestre e temos o semáforo aí. Qual deles está correto? Este ou este aqui? Qual deles você precisa pintar para fazer a ação correta do Francisco? Se ele está andando, eu preciso pintar um desses de verde. É o que está parado ou o que está caminhando aqui? Muito bem. Pintando, vocês podem também pintar o desenho em si. A nossa última página, nós vamos falar agora justamente dela. Faixa de pedestre. Ela está pintada no chão justamente para ser utilizada, não para passar no meio da rua, para passar lá no final da rua, e sim passar nela, porque é o correto. E o texto é assim: a faixa de pedestre é pintada nas ruas em locais seguros para a travessia. Os pedestres sempre devem utilizar as faixas para atravessar as ruas com segurança. Os condutores de veículos devem esperar parados até o pedestre terminar a travessia. E não podem parar ou estacionar sobre a faixa. As faixas devem ter rampas juntos à faixa de pedestre, para permitir a travessia de pessoas que usam cadeiras de roda. As rampas também facilitam a travessia de idosos e pessoas com deficiências de locomoção. Então aí a gente tem
na primeira imagem, pessoas utilizando a faixa de pedestre, né? Na cidade de Recife. E abaixo nós temos uma pessoa utilizando a rampa, né? Porque ela é o quê? Cadeirante, ela é deficiente física. Então, ele precisa passar por essa rampa. Porque se não tivesse a rampa, provavelmente na hora dele passar, ele poderia acabar enroscando as rodas no meio-fio e se machucando. Então, por isso que todas as esquinas, aonde tiver faixa de pedestre, ou seja, também no meio da rua, temos que ter as rampas para os nossos deficientes físicos, tá? A número 19 pergunta assim: você, aluno do segundo ano A, atravessa a rua na faixa de pedestre? Sim ou não? E por que você respondeu isso? Se sim, por que você atravessa na faixa de pedestre? Se não, por que não está fazendo isso? A número 20 também é para a gente conversar. No bairro onde você vive, há calçadas com rampa? Você acha importante? Bom, aqui no bairro da minha casa, sim. Na esquina da minha casa existe rampa, nas outras esquinas também. E sim, eu acho importante. Até mesmo não só para os deficientes físicos, mas os idosos também utilizam esta rampa, né? Então, eu acho muito, muito, muito importante mesmo. Crianças, a nossa aula de geografia era justamente sobre o trânsito. Então, eu vou deixar para vocês lá no Classroom algumas imagens de placas de trânsito para vocês poderem olhar, né? E ter um pouquinho mais de conhecimento delas, tá bom? A aula de hoje era só essa mesmo, de geografia. Vocês terão agora a aula de inglês. Espero que vocês gostem da aula de inglês também. E amanhã a gente volta firmes e fortes, viu?